mercado de trabalho é um desafio para nós mulheres. Conquistar postos cada vez mais altos e conciliar a dedicação com a maternidade. E durante a gravidez, então, a preocupação é maior. Mas lutar para ter os direitos respeitados garante tranquilidade. Saber o limite entre manter o profissionalismo e respeitar a gravidez é um desafio para muitas mulheres. A gestação provoca algumas mudanças no dia a dia e é preciso ter as emoções sob controle. A Ana Paula, por exemplo, aos 32 anos, espera ansiosa pela primeira filha. Quando descobriu que estava grávida, se recuperava de uma cirurgia bariátrica. Assim que terminou o período de licença médica, ela voltou a trabalhar. A função de assistente comercial é externa, mas ela conseguiu negociar com a empresa para ficar no escritório. Hoje, aos 8 meses de gravidez, Ana Paula garante ter uma relação harmoniosa e produtiva no ambiente de trabalho. Trabalho já aqui há 4 anos e eles me deram total apoio e não tive problema nenhum em questão disso. E quando eu preciso me ausentar para médicos, essas coisas, sem problemas nenhum também. Tudo diante do diálogo? Tudo. Tudo eu converso, é tudo resolvido aqui mesmo, sem estresse, sem problema nenhum. O comportamento no emprego diante de uma gravidez requer atenção. Segundo esta psicóloga, a gestante não pode se aproveitar da situação. Ela deve continuar as atividades dela normalmente, né? Agir de forma ética e com uma postura profissional independente do estado em que ela se encontra. Estar grávida ou não, não quer dizer que ela vai ter privilégios ou que ela vai ter que mudar a conduta dela no trabalho. Se as funcionárias grávidas precisam ter os devidos cuidados no ambiente de trabalho e também cuidar da própria saúde, as empresas também precisam respeitar os direitos que elas têm. A legislação trabalhista garante esses direitos e as empresas precisam ficar atentas. A empresa ela tem que agir com naturalidade, a lei está aí para proteger as grávidas, então a empresa precisa se preocupar e ter cautela na conduta com essas pessoas, porque muitas empresas acabam tendo uma conduta que não é muito legal, né, e acabam tendo problemas na justiça em virtude disso. Então, a empresa tem que também agir da melhor maneira possível e da forma correta, sempre dentro da lei, com essa mulher grávida, até porque ela é uma funcionária, ela está prestando serviço para a empresa, então ela precisa ser respeitada. Paulo Souto agora fala com a gente sobre os direitos das grávidas garantidos em lei. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo a mais uma coluna nossa. Tem aí essa questão das grávidas que muita gente conhece, mas o que pouca gente sabe é que as grávidas também no contrato temporário têm direitos também. Tem. Recentemente o Tribunal Superior do Trabalho modificou uma súmula. Eu acredito que tenha sido no final de setembro ou final de agosto. Foi no final de setembro. Né? Faz pouco tempo, porque eles permitiam que as trabalhadoras grávidas que tivessem contrato de experiência ou em contratos temporários poderiam ser demitidas no final do contrato, porque eles entendiam que não havia a demissão imotivada, certo? E sim pelo término do contrato de experiência ou o prazo determinado. Mas ele alterou e agora garantiu estabilidade para as empregadas domésticas, trabalhadoras de um modo geral, que estão grávidas no período de experiência ou em contratos temporários, a estabilidade. Atenção, mulheres, fiquem atentas a isso, né? Bom que saibam os próprios direitos. Mudou, foi recente, essa mudança é recente. Falando em gravidez, Paulo, a primeira pergunta de hoje é da Jussara Ferreira de Souza. Ela quer saber o seguinte: durante o período da minha licença maternidade, a empresa pode suspender o pagamento do meu vale-refeição? Jussara, a resposta não é favorável a você. Ela não só pode, como deve suspender o pagamento do vale-refeição, do vale-transporte. Por quê? Porque o seu contrato está suspenso. Então, ela não tem direito de receber esse benefício. Jorge Antônio, de Campina Grande, perguntou: pode existir uma cláusula no dissídio coletivo de uma categoria de que um feriado trabalhado pode ser compensado por qualquer outro dia da semana, inclusive o domingo? Inventaram essa agora? Foi novidade, invenção, né? Pelo amor de Deus. Porque o feriado ele pode ser compensado por qualquer dia da semana, exceto o domingo. Porque o domingo o trabalhador já tem folga. Exceto o domingo. Exceto o domingo, não. O domingo é a folga do trabalhador. Atenção. A Cleidiane Saraiva, aqui de João Pessoa, perguntou: a súmula 19 do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que é do Rio de Janeiro, diz que a prestação laboral doméstica realizada até 3 vezes por semana não enseja configuração de vínculo empregatício, por ausente o requisito da continuidade previsto no artigo tal, da lei tal. Ela quer saber, Paulo, houve alguma
alguma mudança no que diz respeito a isso? Porque a gente sempre fala que 3 dias é sim vínculo É o que eu ia comentar. Eu sempre falo aqui que 3 dias já gera vínculo empregatício. Eu alerto, essa é a orientação de um Tribunal Regional do Trabalho. Nós temos 24 tribunais regionais de trabalho no Brasil. E superior ao Tribunal Regional do Trabalho tem um Tribunal Superior do Trabalho, que entende que a partir do terceiro dia, já com o terceiro dia de vínculo empregatício, ou seja, se você presta serviço por 3 dias na semana, já gera o vínculo empregatício. Se eu advogasse no Rio de Janeiro, eu defenderia a tese, junto nas ações das reclamações trabalhistas, até, se eu conseguir deixar o processo até o TRT, eu ganho a ação, mas se ele for para o TST, eu vou perder a ação. Então, está valendo 3 dias, está valendo 3 dias, é vínculo empregatício, é a orientação do Tribunal Superior do Trabalho. Gilvânia Maia, gostaria de saber se quando eu vendo 10 dias das minhas férias, o terço de férias será calculado sobre os 20 dias ou sobre os 30 dias? A Constituição é clara, o empregado quando está em gozo de férias, ele tem direito de ter adicionado 1/3 do seu salário no período das férias. Ou seja, é sobre os 30 dias e não sobre os 20. Sempre, bom saber. Sempre sobre os 30 dias. Mônica Rodrigues pergunta, os agentes de saúde concursados com vínculo seletista têm direito a quantos meses de licença maternidade? 120 dias. Só terão direito a 180 dias se o Poder Executivo para o qual esses agentes estão vinculados fizer adesão àquele programa do governo federal onde se estende a licença maternidade por mais 60 dias, que chega a 180 dias. Próxima pergunta, Paulo, do José Rodrigues. Olha só a história. Mandaram meu filho para casa há 15 dias e quando ele retornar será demitido. Tem perigo dessa demissão ser por justa causa? Tem. Se ele foi mandado embora, não pegou nenhum documento de que ele foi liberado para ir para casa, a empresa pode, de má fé, acredito que isso não vai acontecer, de má fé, pode alegar que ele abandonou o emprego. Se ela mandar ele embora, ele pega um documento e diz, olha, eu quero um documento que me autorize a ficar em casa. Pronto, aí ele fica resguardado. É mais seguro, né? É mais seguro, porque muitas empresas, infelizmente, fazem isso. Do jeito que é a má fé de empregado, a má fé de empregador também. Bom que todos fiquem atentos, então, para não cair na mesma armadilha, que pode ser uma armadilha, vamos torcer para que não. O Wilson Lucena, tem uma confecção e meu funcionário falta toda segunda-feira. Eu quero adverti-lo por escrito, mas se ele não quiser assinar a carta de advertência, o que eu devo fazer? Primeiro, você faça o desconto mensal dessa falta. Ou seja, se ele falta 4 dias, 4 segunda-feira. Ele pede também a remuneração do repouso semanal remunerado. Ou seja, o domingo ele já vai também perder. Então ele resiste e caso ele se nega a receber, toda vez que você for advertido, se você for advertido, leve uma pessoa junto de você para ser testemunha. E se ele se negar, a pessoa vai, coloca no documento que fulano de tal se negou a receber o documento. Pronto, ele fica resguardado, o empregador. Pessoal de casa pode mandando pergunta pra gente, né, Paulo? Que toda terça-feira você está de volta aqui para responder dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br ou eu quero saber, @paraíba.tv.br. Paulo, te espero terça-feira que vem com mais perguntas dos nossos telespectadores. Se Deus quiser, Patrícia, estaremos aqui. Até lá.